os ganhos de peso diário que nós temos pelos dados do Santiago são incríveis no início da terminação. Então, os animais atingem um pico de GPD muito mais rápido do que os animais do Brasil, ou pelo menos os dados que eu analiso do Brasil, entendeu? Então, nós temos que entender isso para atender o cliente ou atender a granja da melhor forma possível. Analisando os dados do canal, percebemos que cerca de 93% de vocês que assistem nossos episódios com frequência ainda não estão inscritos. A sua inscrição é muito importante. Então, se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se agora no canal. Isso faz uma grande diferença para o nosso trabalho. Muito obrigado pelo apoio e um ótimo episódio. Olá, os ouvintes do Suinocast, vamos para mais uma edição. Nesse episódio nós vamos dar continuidade ao nosso bate-papo com Santiago Capalgo e Gustavo Lima, no tema que vocês podem buscar aí, como usar a inteligência artificial na suinocultura. A gente resolveu fazer um segundo episódio, tamanha a importância desse tema. Antes de mais nada, gostaria de fazer um desafio para vocês que ouvem o nosso canal e apostam nessa plataforma. A gente observou que 92% dos ouvintes não inscrevem no canal. Então, dê seu like aí, inscreve no canal, que é muito importante para nós, ok? Bem, eu vou, nesse momento, não há necessidade da gente apresentar o Santiago e o Gustavo, para quem tem alguma dúvida quanto à formação desses dois grandes profissionais. Vai no primeiro episódio desse tema, como usar a inteligência artificial na suinocultura, e a gente é uma continuidade desse episódio, ok? Bem, mas devo aqui meus agradecimentos ao Gustavo e Santiago mais uma vez. Não tenho dúvida que nós vamos fazer um bate-papo muito técnico, mas também muito descontraído aqui para essa temática tão importante. E eu queria começar, talvez contigo, Gustavo. Eu tive a oportunidade de assistir novamente o episódio, muito bom por sinal, e fiquei pensando nessa relação entre a conversão alimentar e conversão calórica, né? Vocês optaram no projeto Sustente pela conversão calórica. E eu queria que você conceituasse essa conversão calórica, primeiro ponto. Dentro dela, a gente pensar aí, depois também queria ouvir o Santiago, quais são os fatores mais importantes que podem impactar a conversão calórica. Mas também, Gustavo, compartilha com a gente o conceito de curva de crescimento. Você é um grande especialista nessa área, né? Para a gente dar, então, continuidade nesse bate-papo, eu acho que é muito importante a gente conceituar esses dois pontos. Por favor, se você puder compartilhar com a gente, agradeço. Sim, sim. Muito obrigado pelo convite novamente, professor Vinícius Cantarelli, Santiago, bom revê-lo. E existem alguns conceitos que são meio perdidos ou até mesmo mal entendidos no sistema de produção. E eles são muito clássicos, muito bem determinados. E um deles é que os suínos vão primariamente, como primeiro ponto, regular o seu consumo pela exigência energética. Então, uma vez que o animal atinge a sua demanda energética, ele controla o seu consumo. Quando, obviamente, os níveis de aminoácidos e dos outros nutrientes estão adequados. Então, existem outros conceitos também, outros achados, vamos pensar assim, científicos, que mostram que se o animal tiver deficiência proteica em alguns níveis, né, obviamente, níveis mais exacerbados, ele vai aumentar o seu consumo. Vide a relação que nós temos do consumo de ração com os níveis de triptofano, por exemplo.
né? Então, isso aí é importante a gente salientar. Mas, nesse conceito que os animais vão comer primariamente para demanda energética, nós temos que ele vai, obviamente, ter um consumo energético ou consumo calórico constante dentro de um certo cenário. Então, como exemplo, o programa Sustentia que nós participamos junto com o Santiago. O Santiago formula como uma matriz nutricional dele. Então, primeiro, ele tem ali o consumo, ele tem o conteúdo de energia líquida de cada alimento na matriz dele. Esse é o primeiro ponto. E ele conhece os animais dele. Então, ele conhece o quanto os animais crescem por aquele consumo da energia tal. Então, pode ser metabolizável ou líquida. Líquida é ainda melhor, ou é mais precisa. Então, com isso, nós fazemos a conversão energética, que basicamente é a conversão calórica, que basicamente é a conversão alimentar multiplicado pelo nível energético, ou o consumo, né, o consumo de calorias dividido pelo ganho de peso. Certo? Então, essa conversão energética ela vai variar em função do sistema. Então, existem granjas sanitariamente melhores, existem granjas com ambiente melhor, com densidade adequada, etc., que os animais vão variar essa conversão calórica muito pouco dentro daquele sistema determinado. E vai existir uma grande variação nessa conversão energética entre sistemas diferentes. Então, por isso que ela é muito mais acurada para se trabalhar do que simplesmente a conversão alimentar, entendeu? Gustavo, só um ponto aqui, então, só para os nossos ouvintes, para ficar mais claro. A conversão alimentar, que normalmente é mais usada, por enquanto, ela varia mais dentro de um sistema do que a conversão calórica, é isso? Ela vai variar mais do que uma conversão calórica. Faz sentido. E outro ponto importante, um exemplo, ou uma contextualização. Quando você trabalha com utilização de gordura nas dietas, quando você tem aí 0% de gordura para 1% de gordura, ou meio a 1% de gordura, você tem o efeito extra calórico da gordura, que ela vai melhorar muito o desempenho. Porém, ou vai melhorar essa conversão energética, ou calórica, conversão calórica. Porém, de 1 a 3%, a 3,5%, os animais vão alterar o ganho de peso, eles vão alterar o consumo de ração, porém, a conversão calórica ela é muito constante dentro desse cenário de 1 a 3,5. Depois, quando o animal começa a formular, ou antes até, né, começa a formular, por exemplo, com ingredientes fibrosos, o animal também ele vai começar a piorar a conversão calórica. Também, né, a utilização de fibra piora a conversão calórica. Mas dentro do cenário conhecido aí de 1 a 3,5% de gordura, os animais vão estar muito constante quanto à conversão calórica. Por isso, ou o outro fato de se trabalhar muito mais nas estimativas de conversão calórica, porque elas são mais precisas. A PetSmart está revolucionando a suinocultura com soluções digitais que otimizam toda a produção. Peso por imagem dos animais, estoque e consumo de ração em tempo real com sensores nos silos. Sanidade dos lotes na palma da mão. Transforme sua granja com inteligência de dados e automação de verdade. Y
agrego a lo que están comentando que por qué es tan importante la conversión energética o la conversión calórica, porque es el mayor gasto, el mayor costo que tenemos en la dieta. Los programas nutricionales de cualquier edad, pero sobre todo los programas de alimentación en animales en desarrollo, en crecimiento y en terminación, su costo mayoritario está determinado por la energía. Casi el 50% de la ración corresponde al aporte de energía que tiene esa dieta. Entonces, todo lo que podamos evaluar, todo lo que podamos medir, todo lo que podamos justificar desde ahí, tiene un impacto económico muy, muy grande. Realmente es la verdadera medida de la eficiencia de utilización de la energía que tienen los animales. Hay muchas cuestiones asociadas a esto, a lo que verdaderamente, o la energía que verdaderamente consume un cerdo, y están dados, como decía Gustavo, condiciones de desafío sanitario, condiciones de desafío ambientales. Cuando el animal sale de su zona de termoneutralidad, tiene diferencia en la utilización de energía para mantenimiento, por ejemplo. Eh, También tiene que ver con el sexo del animal. No es la misma eficiencia que tiene un macho entero que una hembra, o un macho inmunocastrado, o un macho castrado quirúrgico. La edad, obviamente, hay una diferencia en las curvas de deposición de tejidos de acuerdo a la edad del animal, que hacen que esa eficiencia cambie. Pero se le presta mucha atención, se le da mucho interés por el impacto económico que tiene la energía en la dieta. Sim. E mais um, não alongando muito, mas mais um exemplo. Porque todos discutem muito, professor Vinícius Cantarelli, sobre a questão da restrição alimentar ou do consumo à vontade, entendeu? Então nós temos aí sistemas, vamos pensar assim: sistema de controle alimentar, sistema de terminação com comedouros cônicos ou com a densidade um pouco mais leve, como o sistema brasileiro, ou nós temos o sistema 100% ripado, com mais animais por metro quadrado, que seria o sistema argentino, entendeu? Então existem vários sistemas de criação dos animais na engorda. E muitos me perguntam ou afirmam que o controle alimentar vai provocar mais ou vai ter uma melhor conversão alimentar. Só que todo mundo esquece que no sistema de controle alimentar, os animais têm uma densidade muito menor, todos os animais comem ao mesmo tempo, teoricamente, sem nenhuma competição. Normalmente se tem mais mão de obra para o mesmo galpão, então os animais têm mais cuidados. Se o animal não levanta para comer, o produtor já sabe que o animal está desafiado sanitariamente, tem algum problema. E todo esse contexto faz com que o animal tenha uma conversão calórica melhor. E daí ele vai, pelo nível da dieta que o nutricionista tá praticando, vai ter uma conversão alimentar melhor. Então, nós temos que ter esse cuidado para que nós saibamos aí trabalhar com cada sistema especificamente. Desculpa me alongar de novo, mas outro exemplo seria os animais da Argentina, por exemplo. Como são galpões com controle de ventilação e animais são galpões 100% ripados, comendo à vontade, os ganhos de peso diário que nós temos pelos dados do Santiago são incríveis no início da terminação. Então, os animais atingem um pico de GPD muito mais rápido do que os animais do Brasil, ou pelo menos os dados que eu analiso do Brasil, entendeu? Então, nós temos que entender isso para atender o cliente ou atender a granja da melhor forma possível. Sí, sumo a esto también, hay que tener en cuenta el contexto
de precios del costo del cerdo y el costo de las materias primas. En Argentina, en general, el contexto es positivo para el precio del cerdo, entonces para nosotros nos conviene producir kilos de cerdo, llegar a las mejores ganancias de peso que podamos tener. Además, los sistemas no son, digamos, no son a tiempo, tenemos que sacar los animales o sacar los animales, entonces tenemos que llegar al mayor peso de abate posible. Pero hay una contextualización del momento de las materias primas y del precio del cerdo, ¿no? Eso también es importante. Sin considerar otras cuestiones como las torsiones, como la generación de posibles problemas de canibalismo, que puede generar alguna restricción. Realmente acá en Argentina la restricción no se hace en ninguna granja que conozca de alta productividad. Por otro lado, están estas ganancias tan altas que menciona Gustavo, entre los 110 y los 130 días de vida, tenemos picos de ganancias de peso realmente muy altas, con animales consumiendo obviamente a voluntad, y con conversiones que por ahí a veces no son lo bueno que esperamos cuando vemos una tabla, pero con ganancia de peso realmente que hacen que justifique un empeoramiento en la conversión alimenticia. Ótimo. Nesse sentido, se a gente for somar todos esses indicadores e fatores, né, desde, por exemplo, pegando esse exemplo que você disse aí, que eu acho que é extremamente importante para o negócio suinocultura, Santiago, que é a gente tomar decisões para poder fazer um maior controle, fazer a gestão do comedouro melhor, dependendo da situação de mercado, custos de matéria-prima, preço do suíno, né, para tentar otimizar o máximo de mercado, e isso ele é variável durante semanas, aí, num mês, num ano, é extremamente importante. E eu entendo que o projeto Sustentia ele vai colocar uma luz nessa situação que para muitos é praticamente quase que impossível fazer essa gestão, né? Ele sabe o preço do suíno, ele tem, sim, em partes, a gestão do preço da matéria-prima, mas ele não sabe, por exemplo, que é o que você disse no episódio passado, que eu tomei a nota aqui, que hoje, na realidade que nós temos, você disse o seguinte: não formulamos para os animais que temos, formulamos para os animais que penso que temos. Então não é real. Então, se a gente somar essa questão das oportunidades que nós estamos perdendo só nesse ponto de gestão de comedouro, para preço de suíno, e preço de matéria-prima e custo de matéria-prima, né? Não só a gestão do comedouro em termos de consumo, vamos optar por mais ganho de peso, porque o preço do suíno está melhor, vamos optar por uma conversão alimentar melhor, porque o custo de matéria-prima está alto, mas também intrínseco à própria formulação, né, Santiago? Você disse aí, por exemplo, o custo de energia. Não só de energia, aminoácidos, fósforo, minerais, vitaminas, mas principalmente nessa ordem, né? O que você tem a dizer nesse sentido, né? Quais são as expectativas do projeto? Isso faz sentido realmente? Bueno, hablando de gestión, no solamente de los comederos, sino de la gestión de la alimentación en general, y ahí tocamos dos puntos. Uno es el consumo, que es lo que estamos hablando, y el otro es en el crecimiento de los animales, la gestión del crecimiento de los animales. Y creo que el punto más importante acá es saber cómo crecen los animales y saber
cómo y cuánto comen los animales que tenemos en las granjas, que tenemos en las granjas que estamos alimentando con nuestros programas nutricionales o con nuestras fórmulas, ¿no? Esto que decías, Vinicius, que formulamos para los animales que creemos que tenemos y la mayoría de las veces no son los que realmente tenemos. Entonces, tener un monitoreo en tiempo real de lo que están consumiendo y lo que están ganando los animales nos va a permitir en un futuro tener mucha más eficiencia en la formulación de las dietas. Por ejemplo, en algunos momentos críticos que yo sé que los animales, pienso que los animales pueden tener, por ejemplo, una caída del consumo. Ejemplo, la inmunocastración. La inmunocastración produce 2 o 3 días una merma, una caída, una disminución del consumo y de la ganancia de peso importante. Si eso yo lo puedo tener cuantificado, si eso lo puedo saber realmente, puedo accionar, puedo tener un plan para eso. Por ejemplo, puedo en ese momento específico, puedo tener una dieta de mayor concentración, por ejemplo, de soja. Vos bien mencionabas los costos, hablamos de primero la energía como lo más oneroso de todo y después están los nutrientes y en ese orden tenemos aminoácidos. El primer aminoácido limitante en el cerdo, como bien saben, es la lisina, pero el resto de los aminoácidos también son importantes. Algo que mencionaba Gustavo, la relación que hay entre ellos, no solamente la cantidad total, sino la relación, el balance que hay entre esos aminoácidos, eso se llama proteína ideal, y es importante en cada una de las etapas tener un control de eso. También abre una posibilidad mañana de esas relaciones puedan modificarse, puede haber algunas alteraciones, lo que se llama proteína ideal dinámica, que se ve mucho en cerdas en lactancia, en cerdos en engordes, por ejemplo, con un desafío sanitario, empieza a ser una rama de investigación importante. Pero llevado a la práctica, ¿cómo hacemos para mitigar esos problemas o mitigar esos momentos donde el cerdo es desafiado? Por ejemplo, en una inmunocastración, por ejemplo, en un reagrupamiento de animales, cuando hay un estrés social, o en momentos donde tal vez en la granja tenemos mucha densidad en alguna semana específica de nutrición, donde tenemos mayor densidad, mayor cantidad de animales por metro y menor cantidad de centímetros por comedero. Ahí es muy probable que los desempeños estén mermados, estén disminuidos. Eso es lo que vemos al final cuando los animales salen a abate, cuando se van a faena. Pero en el medio, en la carrera, en la ruta, en la estrada, no vemos si tenemos curvas, contracurvas, subidas y bajadas. Entonces, si nosotros podemos monitorear cómo crecen y cómo comen los animales todos los días, vamos a poder empezar a trabajar con herramientas distintas. En el fondo la cuestión son costos, ¿no? En el fondo la cuestión es producir eficientemente y ser rentable. Es una industria que produce carne y que debe ser eficiente. Entonces, conocer todos los detalles de cómo crecen los animales y cómo comen en cada momento, en cada sexo, en cada estación del año, también eso es una cuestión importante, nos va a hacer más eficientes. Ese es un poco el punto de los programas nutricionales. Cómo hacemos que cada uno de los costos, cada uno de los gastos que hicimos para armar una dieta vuelvan en kilos de carne, ¿no? Ese es un poco lo que tenemos que considerar. E deixa eu fazer uma adição também. Então, como no episódio passado, nós falamos de produção em tempo real. Então, existem as câmeras, existem os sensores de silo. Obviamente, nós estamos pensando aí em conversão alimentar do lote inteiro, obviamente, mas hoje em dia nós temos o resultado do lote só quando o lote fecha. Então, o tempo real, mesmo que seja
de 1.200 animais, ele é muito importante, né? Essa informação tem um alto nível de importância. E o Santiago colocou um ponto importante, é para a gestão de custos. Então, hoje, professor Vinícius, você sabe que os animais são muito resilientes, no bom sentido da palavra. Né? Também não sei se existe sentido negativo dessa palavra, mas enfim. Então, o que eu quero dizer é assim, ó, se o animal sofreu no final de uma creche, naquela fase finalzinha de creche, ele está mais adensado, e ele perdeu o desempenho ali naquele final. Quando ele passa para a recria, ele pode recuperar o desempenho. Existe ganho compensatório. O crescimento do suíno, ele é muito dinâmico quando ele está na região que ele está depositando proteína, que ele está depositando massa magra. Então, existem esses detalhes dentro do crescimento animal. Essa semana, para ser bem preciso, eu vi uma defesa de tese que estava comparando alimentação por fase e alimentação dinâmica, que era trocar o nível da dieta todos os dias. Para a surpresa de 0 pessoas, zootecnicamente não houve diferença. Mas o custo alimentar foi gritantemente diferente. Então, exatamente, uma tese de agora que é aquilo que o Cândido Pomar, o Luciano Rauch, a turma da alimentação de precisão, está falando 20 anos atrás. Mas qual que é a grande diferença aqui do projeto? É você ter a ferramenta de acompanhar isso a tempo real e economizar em custo, certo? Então a superalimentação e a subalimentação, muitas das vezes ela não vai causar problemas zootécnicos, mas ela te fere o bolso. Então a precisão que o Santiago está comentando, ela vai impactar realmente os custos, entendeu? Você evitar a variação. Líder global em biosoluções, a Novonesis promove melhoria na performance animal, por meio de probióticos que fortalecem a saúde intestinal e a produção de forma sustentável. Para suínos, apresentamos o Solpreme, probiótico que pode ser utilizado em fêmeas suínas durante a gestação e lactação e leitões na fase de creche. Compatível com os principais aditivos alimentares utilizados na suinocultura, as 2 cepas selecionadas e específicas de Solpreme protegem a porca como patrimônio, inibem patógenos, melhoram a saúde intestinal e a uniformidade dos leitões. Porque está tudo conectado. Novonesis. Mais do que ciência, entregamos propósito. Bem-vindo à era das biosoluções. Ótimo. Só nessa fala de vocês aqui, eu já peguei aqui 2, 3, 5, 6 insights. Mas vamos por partes. Bem, nesse contexto, eu estava conversando com alguns colegas no início dessa semana, fazendo uma apresentação sobre como a diferença entre nutrir, alimentar e nutrir. Muitas vezes nós estamos atentos ao quanto que o animal consome, que é a alimentação, mas não temos os valores para poder garantir que os animais estão sendo nutridos. E isso tem me incomodado ultimamente, né? Será que nós estamos alimentando adequadamente, mas mais importante do que isso, nutrindo adequadamente os animais para ganhos, para resultados econômicos? Então, eu gostaria de ouvir de vocês isso, porque, por exemplo, nós falamos de energia calórica, de conversão calórica, mas aminoácidos. Será que, por exemplo, dependendo do nível de aminoácido que eu trabalho, na última
episódio, o Gustavo deu exemplo daquela granja que reduziu em 10% a lisina, sem diferença de ganhos, né? Ou seja, os animais estavam sendo super nutridos, alimentados também, mas super nutridos, né? E quando o Santiago traz essa perspectiva de que o projeto vai trazer também em tempo real a possibilidade de ajustar formulações, isso é um ganho enorme, né? Então eu queria ouvir de vocês se faz sentido essa relação entre não só pensar em alimentar adequadamente, mas nutrir adequadamente os animais. Sí, el primer punto creo que de vuelta es tener el diagnóstico de lo que realmente está consumiendo el animal. Y ahí me voy un paso para atrás, que son las materias primas, la caracterización de las materias primas. Porque tal vez nosotros pensamos que tenemos un nivel tal vez de lisina digestible en una harina de soja, en un farelo de soja, y la verdad es que lo que termina consumiendo el animal es otro valor totalmente distinto. Hablando no solamente de cantidad, sino también de calidad, ¿no? Cuando hablamos de digestibilidad de la soja, tenemos que hablar obviamente de los factores antinutricionales y cómo están relacionados esos factores antinutricionales a la digestibilidad y por ende a la utilización de la soja. Leía hoy a la mañana un trabajo. Acá en Argentina utilizamos mucho una fuente de soja, que es una soja, se llama expeller de soja, es un poroto de soja que está desactivado con calor, extrusado, y se le quita, se le retira prácticamente la mitad del aceite. Se llama expeller de soja, es como una torta de soja. Y como tiene un tratamiento térmico importante, los niveles de activación y desactivación son muy variables. Bueno, se determinó que cada un punto de valor de TIA, que son los inhibidores de tripsina, que es, digamos, el ensayo más preciso, más acurado para saber cuál es la verdadera desactivación de esa soja, implicaba una subida o una bajada lineal de 2% de digestibilidad de los aminoácidos y sobre todo de la lisina, ¿no? Porque la lisina es uno de los más sensibles a los tratamientos térmicos. Entonces, esa diferencia de 1, suponiendo parámetros que deberían estar entre 0 y 5, tiene un impacto productivo y por ende económico muy grande. O por ejemplo, una harina de soja con 2 puntos menos de proteína implica casi 50 gramos menos de ganancia de peso diario en un animal de engorde. Entonces estamos hablando de que el impacto por una mala caracterización de la materia prima realmente es muy grande, que es el puntapié inicial, ¿no? Es el origen, es el inicio, tener una muy buena caracterización de lo que come ese animal. ¿Hay una oportunidad de mejora? Claro que sí, hay una oportunidad de mejora. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va la industria, ¿no? Con los años y con el desarrollo de las tecnologías? A tener monitoreado en tiempo real, por ejemplo, todas las harinas de soja que se están elaborando en la planta de alimentos. Si yo puedo tener un ajuste, por ejemplo, vía NIRS, del nivel de proteína bruta que tiene mi harina de soja, puedo hacer ajustes que me permitan en tiempo real, incluso hoy en tiempo ya ni siquiera depende de una persona que esté con una fórmula, sino básicamente la inteligencia artificial que esté ajustando los niveles de harina de soja de esa fórmula para llegar al valor de aminoácido que necesita ese cerdo. Supongamos 20 gramos por día por kilo de ganancia. Llegar a ese nivel, a esos gramos que necesita, sin estar, como vos decías, Vinicius, ni
sobrealimentando ni subalimentando, porque es fácil llegar a los resultados productivos. El desafío es hacerlo de la manera más rentable posible. Ese es el desafío, ¿no? Nosotros armamos y nosotros trabajamos como nutricionistas para generar un producto con el menor costo posible, un producto de calidad con el menor costo posible. Generar un producto de calidad es fácil, el desafío es hacerlo al menor costo posible. Y bueno, acá es una de las pequeños apéndices que tenemos para empezar a trabajar también. E ainda no seu ponto, professor Vinícius, sobre estar, nós estamos alimentando ou nutrindo, né? Então, eu gosto de entender a maioria dos fenômenos biológicos como um fenômeno aí, vamos falar uma palavra mal educada aqui, um termo estranho, um response platô quadrático. Então imagina que você tem aí um nível de lisina ou de triptofano, que seja, e daí você está alimentando o animal com uma dosagem, você vai subindo a dosagem, ele responde em GPD, e chega um momento que ele chega no máximo de resposta e fica reta essa resposta, certo? Só que até chegar nessa resposta, ele é quadrático, ele vai marginalmente aumentando. Hoje em dia, com a precisão que nós tentamos buscar, todo nutricionista competente ele vai sempre trabalhar nessa marginalidade ali. Então ele vai tentar nutrir dentro do limite para não sobrealimentar. Então, os problemas que antigamente, os problemas de variação que o Santiago está falando, que num passado não muito distante, você não percebia, hoje em dia você começa a perceber. Então, essa variação de 2% de proteína bruta de um farelo de soja, quando você está sobrealimentando, superalimentando, em farelo de soja ele não é importante, mas quando você está ajustado, você sim vai sentir toda a variação, né? Então, é por isso que é importante a gente ter a gestão no tempo real da produção, para que se evite a perda econômica e que se evite que o animal quebre o desempenho, porque nós estamos trabalhando muito nos limites econômicos, né? Nos limites produtivos. Né? Então, isso aí é importantíssimo salientar. Salvo que decidas trabajar con un margen de seguridad alto y que estimes que podés tener variaciones y que decidas trabajar con un seguro y que digas, bueno, voy a usar 10% más de harina de soja. El tema es si esa decisión se paga o no se paga, ¿no? Esa es la responsabilidad. Saber si eso se paga o no se paga. Porque atrás de toda decisión, en una industria como estamos hablando, hay costos y hay márgenes. Entonces, la responsabilidad es esa, tomar esa decisión y aceptar las consecuencias, ¿no? Para bien o para mal, pero esa es nuestra, creo yo, nuestra responsabilidad. Exatamente. Dentro de decisão, isso é importante, né? Porque, por exemplo, você imagina quantas oportunidades não se perde hoje na suinocultura e em outras atividades também, porque não se tem os dados reais. Não se tem os dados reais. Então, você, por exemplo, nesse caso que vocês citaram, vamos imaginar que você tem 2 pontos percentuais a menos numa farinha de soja, num farelo de soja, e você está no limite, você além de não alimentar direito, ele estará numa margem de subnutrição, ele estará subnutrido, que irá afetar o desempenho. E nesse caso, ele formulou a dieta para uma fase. E ele começa a fase e ele vai ter que terminar a fase. Bem, com
uma estratégia, uma solução, um pacote tecnológico como o Sustentia, por exemplo, né? Você percebe isso em 1, 2 dias e toma decisão. Acho que isso é o grande ponto, né? E aproveitando isso, dessa questão de tomada de decisão em tempo real, vocês comentaram, por exemplo, sobre densidade, o Gustavo mostrou muito bem, em sistemas onde trabalhamos com controle alimentar, nós temos os animais consumindo ao mesmo tempo, densidade mais baixa. Mas, por exemplo, em situações onde a densidade passa a ser um fator que pode limitar o desempenho e a conversão calórica, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Nós temos usado como modelo de desafio a densidade, tanto na terminação, tanto na creche. E olha só, na creche nós fizemos um experimento com desafio de densidade, e obviamente não foi no início, os leitões ainda estão com peso baixo, mas quando chegou na inicial 2, os animais começaram a limitar o consumo e desempenho, e nós fomos observar depois, quando você fecha o trabalho, que essa perda de desempenho, parte era respondida pela redução de consumo, obviamente, parte não. E essa parte... Que é a tal da eficiência do animal que mudou. Exatamente. E aí, só para complementar, e aí eu quero ouvir de vocês, onde que a gente viu aumento de inflamação? Os animais se estressavam, era um estresse crônico, era uma inflamação crônica pró-inflamatória, roubava nutriente, eficiência, conversão calórica pior. Nisso daí, um projeto como esse, ou seja, uma granja equipada com todo esse aparato, a tomada de decisão pode ser rápida. Né? Com certeza. Seguro. Se você tiver essa informação. Claro. Tenés que manejar información. Claramente tenés que tener la información para tomar esa decisión. También es positivo empezar a tener, porque tal vez en las primeras mediciones no tenés robustez para tomar esa decisión, pero con el transcurrir del tiempo, la cantidad de datos que vas a tener te van a hacer que esa tomada de decisión sea robusta, porque la podés argumentar, porque tiene un peso para poder tener una predicción de lo que va a pasar. Vas a poder tener mucho caudal de información, mucho caudal de datos para tomar decisiones. Y la verdad que la granja es una generadora de información, es una usina de generación de información. Tenemos miles de animales creciendo en un momento y consumiendo en un momento, y todo eso son datos. Entonces todo eso es una gran base de datos para empezar a trabajar cada vez más en esto que en definitiva es nutrición de precisión, ¿no? E assim, vamos fazer uma provocação, assim, ou tentar que a audiência pense um pouco mais holisticamente. Qual que é a fase que dá mais discussão nutricional entre todos, sim, obviamente, na minha opinião, porque eu que estou falando, né? Que dá opinião sobre a alimentação hoje em dia? É a fase de gestação, por exemplo. Sobe ração, não sobe ração, faz isso, faz aquilo, longevidade, tem que ser longevo, etc, etc. Só que se existe uma medida, que é a medida de score corporal. Então, você tem ali a medida de score corporal, se você está errando, a fêmea emagrece, se você está acertando, ela mantém, se você está errando para cima, ela engorda, certo? Então, você tem mais ou menos ali, pelo menos de 3 em 3 meses no plantel, um diagnóstico. No setor de creche, no setor de engorda, nós não temos isso.
E é o setor mais caro que existe. Então, nós temos que pensar, dentro da produção, né, o setor mais importante. Então, nós temos que pensar que nós temos que ter medidas no meio do lote. E você ter câmera ou você ter os sensores que vai te mostrar isso para poder ajustar, é precioso. Então, agora vamos falar um pouco, desculpa, falar só um pouco de curva de crescimento. Existem as curvas de crescimento. E as curvas de crescimento, a tradução delas é ter parâmetros, ela é traduzida, desculpa, em parâmetros de crescimento. Um deles é o peso, a maturidade, e o outro deles é a taxa de maturação, que é o quão rápido ele chega nesse peso. Então, existem animais que chegam lentamente, existem animais que chegam muito rápido. Existem animais que esse peso da maturidade é mais alto, outro é mais baixo. Então, existem várias combinações. Ele tem uma velocidade final mais alta ou mais baixa, ele tem uma velocidade intermediária mais alta e mais baixa, e todas as combinações trazem uma tragédia de combinações que nós temos que pensar. Se você tem uma câmera que está me mostrando que o animal está caindo o GPD, ou o lote está caindo o GPD, para que eu vou aumentar aminoácidos? Entendeu? Por quê? Porque daí, se o animal está naturalmente perdendo eficiência, você acompanha a eficiência dele. Exato. Entendeu? Só nessa você já tem um grande valor econômico. Mas aí, Gustavo, me vem mais uma vez, além da questão do crescimento, né? E o porquê, por exemplo, nesse caso, o porquê que o crescimento ele está, vamos dizer assim, não na expectativa, não na curva esperada, né? Eu estava conversando no último podcast que eu fiz com o professor Geraldo Alberton e até citei o projeto Sustente, que foi o antes que eu fiz com ele foi com vocês, no primeiro episódio. Nós estávamos conversando sobre quais são os fatores que interferem na primeira semana de desempenho pós-desmame. GPD pós-desmame na primeira semana. GPD de primeira semana pós-desmame. Que para mim é uma das principais informações que nós temos, tanto para olhar do desmame para trás, tanto para olhar da creche para frente. Tá? É o desempenho na primeira semana pós-desmame. E eu falei para ele, cara, você imagina se nós tivéssemos sensores e câmeras, porque, vamos ser sinceros, quem tem essa informação hoje dentro de granja? Eu não conheço, quase ninguém. Eu não conheço. Essa informação poderia facilitar muito. Por quê? Inclusive no que o Gustavo falou de ganho compensatório, eu concordo. É claro, nos experimentos que nós fazemos, que a gente às vezes pega desde creche até terminação, por exemplo, principalmente na terminação, ela não é o animal, o tratamento controle às vezes por causa de um alojamento. Quando a gente compara aditivos, por exemplo, antibióticos, ele perde, mas depois ele ganha. E você vai terminar ali com o mesmo desempenho que o controle positivo com antibiótico. Isso não é uma ou duas vezes que já aconteceu com a gente. Agora, Muito convencional. se você tem uma perda na primeira semana pós-desmame, você talvez não consiga recuperar. E essa informação, quando vocês falaram, e eu conversando com o professor Alberton sobre isso, eu falei, cara, um dos grandes ganhos, na minha opinião, que teremos dentro de granja com essas informações é a informação do ganho de peso na primeira semana pós-desmame. Eu vou poder olhar para antes e para depois. E também pensei o fato de você, quando o Gustavo estava falando em tempo real, e estava falando sobre o professor Cândido Pomar e o professor Luciano, nós fizemos um trabalho recentemente em parceria com o professor Luciano, lá nas instalações dele na Unesp,
um orientado meu, com imunocastração e curva de consumo individual em lote. Tá? E qual que era a nossa hipótese? Que depois da segunda dose da imunocastração, os animais iriam apresentar, obviamente, um aumento de consumo, mas nós queríamos saber que dia, e é 6 dias aproximadamente, pós a segunda dose, que esse aumento de consumo não levaria só simplesmente a uma perda de conversão alimentar, mas algo acontece ali a mais, que é uma perturbação da microbiota intestinal e um aumento da inflamação metabólica. De fato aconteceu isso. De fato aconteceu isso. Então, como é que nós poderíamos ajustar? Você tendo câmeras, você tendo sensores, você consegue ajustar exatamente nesse ponto, né? Faz sentido para vocês? Mucho sentido, porque es parte de lo que estamos conversando, que son los desafíos que tiene el animal a lo largo de su estadía en las recrías, en las creyes, en los engordes o en los win to finish, sea de manejo, como en este caso, sea ambientales, sea sanitarios, y mientras más información tengamos de lo que pasa en esos 150, 160 días, más decisiones vamos a poder tomar y con mayor efectividad. Creo que eso es algo que lo tenemos que tener en cuenta, y creo que otra cosa importante es el costo-beneficio. Hoy las tecnologías son cada vez más económicas y van a ser cada vez más económicas porque tenemos muchas facilidades de producción, escalas de producción, y el nivel de avance de las tecnologías hace que hace 10 años una computadora costase tanto y hoy cuesta seguramente mucho menos que la mitad. Hoy las cámaras son cada vez más baratas. Nosotros cuando empezamos a trabajar hace casi un año atrás a hoy, el valor de las cámaras, el valor de los sensores, el valor de los equipos en general fue disminuyendo. Y se espera que esto continúe y que la baja de precios continúe, con lo cual va a ser que tengamos una herramienta disponible con mucha calidad de información a un costo muy bajo. Entonces el costo-beneficio realmente es muy bueno hoy y va a ser mucho mejor mañana. Entonces tenemos que aprender a cómo gestionamos toda esta información, que es un desafío también, ¿no? Sim. Nesse sentido, eu gostaria de fazer uma última parte do nosso bate-papo sobre inteligência artificial na suinocultura. Você tocou no ponto importantíssimo que, para mim, quando a gente pensa em aplicação de tecnologias num sistema de produção, como é o caso da suinocultura, diferentes tecnologias, de genética a nutrição, de sanidade a equipamentos. Tá? Se nós falamos, para mim, o que é mais importante, o indicador mais importante chama-se ROI, retorno sobre investimento, retorno sobre inversão. Porque como é que eu vou tomar a decisão se eu vou usar um ácido orgânico X ou se eu vou usar um ácido orgânico Y? Se eu vou usar uma genética X ou Y? Se eu vou usar um comedor X ou Y? E para mim, isso vem a responder se é caro ou barato. Porque como é que nós vamos saber se é caro ou barato? Quando você fala assim, as câmeras estão caras ou baratas? Depende. Às vezes o que a gente pensa que está caro não está nada caro, está super atrativo. Quando eu tenho condições de fazer o cálculo de retorno sobre o investimento. Eu fico imaginando o seguinte, quantas tecnologias são deixadas de ser usadas, quantos produtos, porque não se tem condições de você ter essa informação dentro da granja. Você não tem condições. Por exemplo, uma cooperativa vai tomar a decisão sobre uma tecnologia X ou Y, da empresa X ou Y.
para o sistema dela, que vai impactar no custo e nos ganhos. Como é que ela vai saber em tempo real? Ela tem que fazer um experimento, mas ela fala no lote A e lote B. Cara, o lote A e o lote B é diferente, né? Eu fico pensando, uma granja equipada com esse sistema, com todo esse aparato do projeto Sustentia, por exemplo, ela vai ter total condições de tomar decisões por retorno sobre o investimento de várias tecnologias. Consequentemente, a câmera, o sensor, o NIR, passa a ter uma atratividade ou um custo que ele sai, às vezes, do caro e vai, como diz, para o totalmente viável. Porque não é simplesmente só o que se propõe um projeto, mas várias outras tomadas de decisão. Né? Porque as tecnologias se popularizam. Então, assim, eu enfrentei isso na parte de projetos de ventilação. Entendeu? Há 15 anos atrás era uma coisa impossível. Hoje em dia é uma coisa que todo mundo está discutindo. Mas antes de pensar em qualquer ROI, você tem que pensar, nós temos que pensar qual que é o risco do investimento. Então, obviamente, se a tecnologia for muito, muito cara, ela já é natimorta, porque o que você vai ter que ter de conversão para se pagar, ela não vai, ela é muito arriscado você começar até a empreitada de realização, entendeu? Então, o que vai acontecer é que vai se popularizar cada vez mais e é uma outra era, vai se popularizando, até que fica comum. E aí aí o sistema muda de patamar. Entendeu? Sí, a veces con las inversiones es un tema no económico, pero sí financiero. La posibilidad de colocar el dinero en esa inversión. A veces no es económico, es financiero y tal vez es lo más difícil porque hay que convencer de colocar esa inversión en eso, en ese proyecto y no en otro, ¿no? Más allá de lo que genere después, el retorno que genere después es cómo pago eso inicialmente, ¿no? Muchas veces tiene que ver con eso. Pero comparto con ustedes que cada vez se va haciendo esto más popular, como todas las tecnologías, y lo que ocurrió en los últimos años es que esto se acentuó mucho, post pandemia se acentuó muchísimo, y con la llegada de la internet masiva, por ejemplo con Starlink, a todos los lugares del campo, hace que todo esto sea cada vez más accesible y yo diría cada vez más necesario también, ¿no? Sim. Para a gente finalizar, eu gostaria de desafiar vocês. Eu sei que não é uma resposta fácil, mas vocês que estão envolvidos nesse tema, nesse projeto, então no dia a dia de granja, quando a gente fala na aplicação de uma série de tecnologias como essa, quando a gente fala em inteligência artificial na suinocultura, né, o quão distante será a gente pensa? Eu queria saber a opinião de vocês para a gente finalizar, né, Gustavo e Santiago. Quanto tempo vocês acham que vai levar ainda para a suinocultura, na sua maioria, ou próximo a 50%, utilizar tecnologias como essa? Opinião, tá? Eu sei que não é fácil, mas assim, olha, nos próximos X a Y anos. Sim, é muito inovador e essa pergunta é muito difícil, entendeu? Porque tudo vai depender da robustez que os sistemas têm. Certo? Mas, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, a gestão de silos, por exemplo, já é escalável, já é realidade. Já tem empresas que têm a gestão de silos todas por sensor. Pela minha experiência em ventilação, por exemplo, eu creio que dentro de 20 anos.
para dizer assim, na rotina de produção, entendeu? De todos os sistemas que está utilizado. Obviamente vai ter outros mais diferenciados que dentro de 5 anos já utilizam, entendeu? Mas para ser massivo demora mais. Concorda, Santiago? No. No, muito, muito. Para mí es mucho, sí. No sé, no podría decir un tiempo, pero yo lo veo más cercano en forma masiva, ¿no? Lo veo más cercano en el tiempo. Acá en Argentina, nuestra experiencia en estos meses, que hay mucho interés por todo lo que es tecnología, mucho interés. Nosotros hoy ya tenemos casi 35.000 madres monitoreadas en distintos hilos, no todos los animales, pero en distintas granjas, que es casi el 10% del mercado. En pocos meses, con algo que recién está empezando y que todavía tiene algunas cuestiones para resolver, pero hay mucho interés y creo que lo que más empuja esto es el costo. El costo barato, que no implica grandes cambios y no implica grandes inversiones. Entonces creo que es lo que más va a empujar. Y que también que cada vez hay más necesidad de tener información y que hay cada vez menos, que lo hablamos creo que en el capítulo anterior, hay cada vez menos mano de obra. Entonces, por ejemplo, pesar un animal, nadie va a querer pesar a un animal. Nadie va a querer tener el pesaje al desmame de un cerdo si lo puede hacer una cámara. O contar la cantidad de animales, hay contadores, cámaras contadoras que cuentan los animales. Cada vez va a ser más difícil encontrar gente para que haga eso. Entonces yo creo que eso va a empujar mucho. Yo aspiro a que sea menos tiempo, pero bueno, veremos qué pasa. Sim. Muito bom. Bem, meus amigos, eu espero que o quanto antes tenhamos tecnologias como essa na grande maioria das granjas, porque fica claro nesses 2 episódios que nós trabalhamos que é muita oportunidade que se perde não tendo tecnologias como essa dentro do sistema de produção. Eu acho que passa necessariamente por esse cálculo de retorno sobre investimento, não só nos fatores intrínsecos ao que ela traz dentro do pacote tecnológico, mas os fatores também que estão no entorno desse processo, na tomada de decisão de uma granja. Bem, pessoal, espero que tenham gostado, né? Não deixem de assistir, para quem não assistiu, o primeiro episódio da conversa com o Santiago e com o Gustavo, sobre suinocultura, o uso da inteligência artificial na suinocultura. Tratamos de muitos assuntos aqui, né, que facilitam e que irão facilitar e que eu não tenho dúvida que irão mudar a suinocultura global, né, à medida que a gente conseguir, mesmo que seja aos poucos, né, Santiago, que a gente conseguir ter esse tipo de tecnologia. Santiago, muito obrigado mais uma vez. Gustavo, muito obrigado. E meus ouvintes, espero que gostem e aproveitem bastante esse episódio. Muchas gracias por el convite. Suerte. Muito obrigado e conversamos.